Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live super especial aqui no único canal que fala sobre o empoderamento da enfermagem desse país. Se você ainda não me conhece, eu sou Caroline Maroto, enfermeira, especialista em cardiologia e estética, mestre em saúde digital e desenvolvedora aí de um projeto sobre empoderamento, onde a gente tem aí alavancado e mostrado para os nossos colegas da enfermagem as potencialidades que existem aí nesse Brasilzão. É através daqui do canal que a gente tem demonstrado grandes possibilidades, sabe? De você fazer diferença na enfermagem. Então, se você está chegando aqui e caiu de paraquedas, eu já te dou meu muito obrigado por estar acessando essa live. E se você já conhece o trabalho, já coloca aqui nos comentários o que você tem achado desse projeto tão encantador, enquanto a gente aguarda aí a nossa super convidada chegar aqui. E aí, pra gente já ir adiantando algumas etapas do processo, eu já pergunto para as senhoritas e para os senhores que estão entrando, o áudio tá ok, a iluminação, a câmera, a conexão, tá tudo certo? Boa noite Amanda, boa noite Juliana, obrigado pela participação. Hoje nós vamos falar sobre tudo o que a gente pode e não pode no mercado da estética, um mercado extremamente polêmico, que tem dado o que falar. Muita gente ainda fica com aquela situação de, será que a gente pode fazer mesmo? Será que a gente deve atuar nessa área ou não? O que afinal a gente está impedido de fazer? Enfim, vamos aguardando, já coloca aí pra gente se tá tudo certo e de onde que vocês estão falando. Boa noite, Juliana, mais uma vez. Boa noite, Amanda. E eu vou pedir um favorzinho para vocês que estão entrando aqui agora, para lembrar os nossos colegas da enfermagem que a gente está aqui. Por favor, toca nessa gaivota que tem aí do lado do seu Instagram e manda para seus principais colegas da enfermagem. Vamos lembrar, galera, que a gente está aqui neste momento conversando sobre essas informações altamente relevantes, porque você sabe, né? As pessoas, elas esquecem. A gente tem um monte de coisa para fazer no dia a dia, vai vindo um turbilhão de tarefas e aí a gente precisa lembrar, né? Não custa nada dar aquela moral e ajudar os seus colegas a dizer assim, ó, tem assunto legal rolando na internet, em vez de ficar compartilhando só bobagem. Manda para os seus principais colegas, eu já fiz a minha parte, pra gente começar nesse momento. Obrigada, Amanda, por dizer que tá tudo ok. Boa noite, doutora Luciana. Olha aqui, Nurse Injectors pra sempre. Deixei aqui como pingentinho, pra eu me lembrar desse fim de semana indescritível que foi. Super recomendo o curso para as meninas, inclusive. Boa noite, Diego. Boa noite, Daisy. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Aguardando esse momento, peço a ajuda de vocês para compartilhar. E já coloco aqui que o comentário vai ficar liberado e que essa área aqui é uma área totalmente nossa. E aí, comente, pergunte, aproveita esse momento para você usar as informações e as pessoas que estão aqui para conseguir fazer a diferença na sua vida, ok? Então, pode comentar, pode ir mandando perguntas. Teve bastante gente que colocou ali algumas dúvidas pra gente. Então, já tem algumas perguntas já pré-definidas para nossa queridíssima advogada Natália Sabatino, que logo, logo estará entrando aqui. E nesse momento, pensa no seguinte: a quem que vale continuar a enfermagem se mantendo ali submissa dentro dos atendimentos diretos na assistência hospitalar ou dentro da clínica da família, tá? Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente precisa compreender que existem muitas nuances, tá? Políticas sociais e culturais que estão aí desconstruindo todo um processo. Então, pensem direitinho. Quando alguém diz que a gente não pode, o porquê que essa pessoa está dizendo que não pode? Então, alguns favores já solicitados. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jussara. Boa noite, nossa convidada já está a postos. Mais uma vez, eu vou só fazer aquele lembrete. Comentário tá livre, eu não tiro comentário. Esse momento é nosso.
toca o dedo no coraçãozinho todas as vezes que você ouvir alguma coisa que faz todo sentido pro seu coração e que fez, assim, uma diferença gigante na sua vida, tá? Então, larga o dedo no coraçãozinho. Vocês sabem que eu sou a louca do coraçãozinho aqui no Instagram. Eu amo coraçõezinhos. Isso ajuda a gente a ficar com a bolinha da live lá na frente, pra gente ganhar mais seguidores e que mais pessoas tenham acesso à informação relevante na enfermagem, ok? Então, sem mais delongas, pra gente não ter aí mais perdas de tempo, vou convidar a nossa maravilhosa para estar aqui conosco. Só mais um momentinho. Vamos lá. Tudo certo? Me vendo, me ouvindo bem? Ótimo. Começar oficialmente, tudo no esquema. E a nossa convidada já está a postos. Lembrando mais uma vez, o comentário é todo nosso. Boa noite! Oi! Consegui chegar. Maravilhosa! Doutora Natália, muito obrigada. Eu que Rolou agradeço. um discreto contratempo, mas está tudo dentro dos Menina, eixos. meu coração. Não, cara, impressionante. Na hora que a gente vai usar, o telefone começou a esquentar e aí ele apagou todo. E eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí entrei no WhatsApp Web. Aí quando eu entrei no WhatsApp Web, ele voltou. Falei, obrigado, senhor. Porque a gente se planeja, a gente está com essa live marcada desde novembro. Desde É novembro. verdade. E aí, finalmente rolou, deu tudo certo. Então, vamos embora. Tô aqui com o meu computador aberto para poder ver os tópicos. Maravilha. Doutora Natália, já para deixar registrado aqui que as pessoas falam assim, ah, a live estava marcada, eu tinha um interesse absoluto em falar com você. Primeiro, pela participação que você tem na nossa carreira, na nossa categoria profissional. Nos conhecemos através da internet e eu espero em breve poder conhecê-la pessoalmente. Então, aqui, mais uma vez, um meu muito obrigado por aceitar esse convite, por ter a paciência de aguardar a agenda aí com a nossa demanda gigantesca de atividades. Mas muito obrigada realmente por estar aqui. E já vou começar essa live passando a bola para você. E para quem ainda não teve o privilégio de conhecer a Natália, ou para que essa live atinja o maior número de pessoas e que todos conheçam, eu já começo perguntando quem é. Por que eu pergunto quem é a Natália? Porque eu acho que a nossa história ela é muito importante. Então, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, Natália. Ai, olha, eu quero agradecer por tudo que você falou. Eu te conheço desde o começo de quando eu comecei a atuar, quando eu decidi que eu ia trabalhar com enfermagem, né? E eu lembro que eu fiz um grupo no Telegram que tinha pouquíssimas pessoas e eu já vi a sua live, você sempre anunciando live lá, falava, gente, e você tá assim, sempre presente, persistente. E isso é muito incrível de verdade. Fala, nossa, ela é muito maravilhosa. Só que eu sou meio do casulo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de abordar as pessoas. Então eu ficava lá assistindo de butuca até que você falou comigo. Eu falei, gente, claro que eu aceito, com certeza que eu aceito estar aqui. Bom, Natália Sabatino, isso é uma longa história, né? Porque eu sou advogada, me formei em Direito e quando eu comecei a trabalhar, né, na área da saúde, eu trabalhava com outro escritório e a gente trabalhava com a área da estética, só que diversas áreas, né? A gente atendia todas as áreas da estética e a gente começou a dividir quem ia ficar com quem. E na época eu quis ficar com medicina e odontologia, né? E aí, na época, eu quis ficar com medicina e odontologia, só que começaram a vir demandas para o escritório de estética dos profissionais biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. E aí eu comecei a ler, eram processos de exercício legal da profissão, né, na estética. E eu li, eu falava, gente, como assim? Tem resolução, tem tudo, tá respaldado. Aí eu fui começar a entender o que era aquilo, que universo era aquele, quem era a estética. E eu passei pouco a pouco, trabalhar cada vez menos focada no médico. Eu tive uma página chamada Foco no Direito Médico, que era exclusiva para médicos. E isso foi em 2019, 2020 veio a pandemia.
E quando veio a pandemia, uma cliente muito querida, né? Eu saí daquele escritório, a sociedade foi desfeita, e aí eu me vi sozinha na pandemia. Eu achava que eu não tinha base para começar, porque eu já não queria mais trabalhar com os médicos, porque eu não estava mais me identificando. Questão de identificação, igual quem é da enfermagem ou atua com estética ou atua com feridas, no direito era a mesma coisa. Eu já não estava mais me identificando. E eu estava muito desestimulada. Aí comecei a produzir conteúdo de direito do consumidor, direito do trabalho, que eu sempre gostei muito da maioria das áreas do direito. Até que uma cliente muito querida acabou ficando comigo e ela era enfermeira, esteta, e estava passando por uma denúncia de exercício ilegal da profissão. E chegou o momento da gente ter arquivado o primeiro processo dela e entraram com outro processo. E foi um baque muito grande para mim, porque o Ministério Público fez a denúncia, a gente geralmente consegue arquivar antes do Ministério Público fazer a denúncia, mas eu despachei e fui conversar com o promotor e ele não entendeu, ele falou que tinham cânulas, como se fossem cânulas de lipoaspiração, então não teve como o processo ser arquivado. E aí eu, transtornada, possessa, eu falei, eu vou para aquela audiência de instrução, a gente vai para a instrução. Só que ela conversou comigo, tinha um filho pequeno, ela falou, olha, Nath, eu não quero prosseguir, eu vou fazer o acordo, vou pagar o que tiver que pagar, né, que é uma transação penal, que a gente chama. Vou pagar o que tiver que pagar, mas eu não quero me preocupar com isso mais. Aí eu fiquei com o meu coração. Aí eu comecei a falar com outros enfermeiros, aí comecei a conhecer a área da enfermagem, aí eu chamei ela e falei assim, olha, a partir de hoje, eu tô aqui pensando na minha carreira, tô pensando na minha vida, eu quero trabalhar com a enfermagem, porque eu tinha já estudado o processo dela e ela me mandou a resolução dos consultórios de enfermagem, resolução de 2018. E aí eu falei, cara, eu preciso. Eu falei, mas cadê os advogados da enfermagem? O que tem? Médico, tem um monte de advogado médico, tem um monte de advogado da biomedicina. E eu falei, cadê os advogados da enfermagem? Ela, não tem, não sei o quê. Eu ainda era muito nova na internet, ela também. E eu ainda não conhecia. Eu falei, gente, como assim? Não tem advogado para enfermagem? E era o auge da pandemia e os enfermeiros lá se ferrando. E eu comecei a saber de muita coisa. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar voltado para enfermagem, vou fazer estética. E aí conheci as outras áreas da enfermagem também, as áreas de feridas, obstetrícia, enfim. Ah, voltou. Vamos! Desculpa, não perdemos muito tempo. Vamos lá, você estava falando da enfermagem obstetrícia, estava falando dessa sua Isso. introdução no universo da enfermagem estética. Exato. Aí eu fui, e a estética eu sempre gostei muito, né? Porque são procedimentos, são coisas que eu assimilei melhor. E aí, da estética, eu fiz a live com a Isa, minha primeira live com a Isa de Paulo. E aí, nessa live, eu conheci muitos enfermeiros. Foi aí que eu fui introduzida a parte da obstetrícia, do home care, de feridas. Eu falava, gente, como assim? É muito complexo. O pessoal tá atuando sem termo de consentimento. Cadê os advogados? Aí eu conheci o Bruno, que na época que eu conheci o Bruno, ele tinha 5 mil seguidores. E eu já falava, cara, muito bom. Aí ele nem era o nome, nem era direito da enfermagem, era seu direito para a saúde. Aí eu falei, cara, eu preciso falar com esse homem. Porque não tem advogado para falar para enfermagem. Eu Eu preciso também falar com fico ele. assim. Quando eu vejo alguém super especial que está falando um assunto que é totalmente relevante para mim, eu falo, eu preciso me conectar com essa pessoa de algum jeito. O Bruno é um cara que, na minha opinião, já que a gente citou o nome dele, ele está aqui nessa live, inclusive, se tornou um dos caras mais admiráveis em relação ao empoderamento profissional. Então, admiro absolutamente o trabalho dele, assim como de muitos outros enfermeiros que também têm feito aí grandes trabalhos aqui na internet. E aí, Natália, já que eu te cortei a fala, né? Me perdoe por isso, inclusive, você acaba falando um pouquinho desse seu momento aí de entrar na enfermagem. Mas você teve algum momento, assim, algum gatilho bem específico que você falou assim, eu preciso defender as enfermeiras? Por que você entrou especificamente nesse universo da enfermagem? Qual foi o ponto principal? Você traz a sua cliente, você trouxe aí que depois você descobriu um universo, né? Um oceano azul dentro da enfermagem. Uhum. Mas quando foi que você olhou assim, eu como advogada,
né, de uma área que não tem tanto afinco com a área da saúde, por que que você olhou pra gente e falou assim, cara, é com essa galera que eu preciso ficar? Porque, bom, vou falar, então vou falar tudo, né? Quando eu saí da sociedade que eu tinha, que na verdade não fui eu que saí, né? Eu tinha uma sócia e essa sócia saiu da sociedade. E aquilo gera um sentimento de, cara, como se eu tivesse me sentido excluída, como se eu tivesse me sentido, sei lá, abandonada, não estava me sentindo capaz, não estava me sentindo representada. E quando veio esse caso para mim, eu conheci a enfermagem, que foi a época que a enfermagem estava na linha de frente. E essa minha cliente, que é da estética, ela também tá plantão. E ela se sentiu assim, por não ter representatividade. Então, Entendi. quando eu conheci a história da enfermagem, que eu conheci as enfermeiras, que eu conheci o abandono assim, né? Que eu digo Sim. legal, jurídico, sem parecer, sem um documento, sem ninguém saber como se enquadrar. E aí eu falei, cara, você vai ser a minha case e eu vou trabalhar com enfermagem. E meu foco é sempre a estética, claro, eu ainda tenho outras clientes que são biomédicas, farmacêuticas, mas o meu foco hoje, tanto no meu Instagram, é muito quem 99% dos meus clientes são na enfermagem. E eu tenho muito, eu carrego muito comigo essa coisa do cuidado, né? Eu sempre gostei de cuidar, né? Hoje eu cuido dos negócios das enfermeiras porque eu não tive capacidade, para algum momento da minha vida eu não tive capacidade para ser enfermeira, porque eu digo, na advocacia da vida eu sou enfermeira, mas agora, Adorei. olha, é uma profissão muito incrível, porque a área da saúde como um todo, né? Porque eu não aguento não. Às vezes, quando eu vou fazer algum procedimento, que vem agulha, eu falo, gente, tem que ser muito psicopata para poder pegar uma agulha dessa e enfiar num ser humano. E é sem dó. E é sem dó. Ainda mais enfermeiro. É pá! Eu falo, É. gente, eu não fica nem com o coração assim, com o pé. Sem titubear. Maravilha, Natália. Muito bom ouvir isso de você e saber que você tem um pedacinho enfermeira. Eu fico Com feliz com isso. certeza. E aí, entrando no nosso foco principal da nossa live, a gente vai aí para nossa próxima grande dúvida que surge sempre nos grupos, surge sempre como mensagem por aqui. E aí, eu acho que nada melhor do que você, com toda a sua expertise diária, para falar sobre isso. Sempre rola. Quem pode atuar na estética? Tem que ter pós? Só o cursinho livre serve para eu começar a atender, começar a atuar diretamente numa intervenção com pacientes, registrar habilitação no Corém. Fala um pouco sobre isso, porque a gente tem aí um grupo de enfermeiras carentes de informação. E aí é o que eu já puxo a orelha de algumas das minhas colegas que tem uma preguiça mortal de procurar, né? Existe um abismo muito grande, querem informações prontas e está tudo bem, a gente está aqui para isso, mas tem tudo escrito nas resoluções, está tudo muito claro, mas acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, aí só para a gente elencar. Então, quem pode atuar na estética? Como que começa esse processo de atuação direta e de intervenção direta com os pacientes? Fala um pouquinho para gente. Então, quem pode atuar com estética, sendo o enfermeiro, para atuar com estética, o enfermeiro esteta, ele precisa fazer uma pós-graduação. E essa pós-graduação, ela tem que ser feita de acordo com os requisitos do Corém. Então, não adianta você se inscrever numa pós-graduação à distância, por exemplo, que você vai fazer o curso, você vai colar grau lá, você vai pegar o teu diploma da pós, mas o Corém não vai aceitar. E se o Corém não aceita, você não pode atuar como enfermeiro na área da estética. Então, você precisa ter a pós-graduação, uma pós-graduação com as horas presenciais, com os estágios presenciais, com tudo assinado pela faculdade. E aí você vai fazer o registro dessa pós no Corém. Não é o Corém que vai dizer se você pode ou não atuar com estética, mas você precisa apresentar aquele teu certificado de conclusão da pós-graduação. Então, não dá para você atuar sozinho, sem concluir a pós, a menos que você tenha um responsável técnico
ali na hora de fazer o procedimento com você. Isso também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu vejo muitos enfermeiros como responsáveis técnicos de outros enfermeiros que ainda não concluíram após, mas eles só assinam, né? Aquele RT, de só assinar. Isso é muito perigoso, porque a partir do momento que tem um profissional não habilitado atuando sozinho, você é responsável. Tem muitas coisas aí sobre as responsabilidades do RT, mas isso é uma coisa que eu vejo muito na prática. Então, você até pode atuar sem ter concluído após, desde que tenha um profissional habilitado com você atuando junto. Fora isso, você não pode. Só depois que fizer toda. Ah, terminei as horas, estou só esperando o certificado de conclusão da pós. Posso? Não. Você tem que ter o certificado de conclusão da pós e o registro dela no Corém. E aí, se você quiser depois fazer cursos livres, você pode, não tem problema nenhum. Maravilha. E já puxando o gancho, que eu não sei se todos aqui sabem, eu estou compondo a Câmara Técnica de Estética e Dermatologia do Corém do Rio de Janeiro. E essa é uma demanda que tem chegado. As pessoas mostram o certificado e falam assim, ah, mas ele não aceita. Não é que não aceita. Precisa ter a quantidade de horas mínimas de uma pós-graduação, que, se eu não me engano, são 360 horas, e 100 horas de prática clínica, de intervenção direta, de associação de protocolos, de realmente mão na massa, tá? Então, quando o povo fala assim, ah, mas o Corém não aceitou, vai lá no seu histórico, vai lá no certificado do que você pegou aí da sua pós-graduação e veja se está dentro desses preceitos. Se tiver tudo ok, ele vai te liberar. E aí, outra informação importante, já que a gente está fazendo essa live de utilidade pública para nossa categoria, você não paga nada para registrar sua habilitação. Você ganha sua carteirinha de especialista gratuitamente. Então, hoje, com a pandemia, a gente consegue fazer as marcações virtuais. Não tem nenhum vínculo político nisso, tá, pessoal? É apenas como uma forma de valorização e empoderamento da nossa carreira. Então, só para deixar bem claro aqui para o pessoal. Quer colocar mais alguma coisa em relação a essa condição da atuação da estética? Exatamente isso que você falou. Essa carteirinha de especialista, ela tem que estar junto com os seus, na sua pastinha sanitária. Porque quando a vigilância... Porque existem duas coisas. Existe o conselho profissional, que fiscaliza também, e existe a vigilância sanitária, que muitas pessoas confundem. Na hora da fiscalização da vigilância sanitária, você, além de apresentar o teu diploma de pós-graduação, você tem que apresentar a tua carteirinha de especialista. Então, é sempre bom você deixar, se não puder deixar a original, deixa a carteirinha de especialista, pelo menos uma cópia, lá na sua pastinha sanitária. Maravilha. A Ana Célia está perguntando onde eu faço a minha inscrição. Só me confirma, é a sua inscrição para pegar a carteirinha ou é para habilitação do Corém? Se for habilitação do Corém, é direto no site do Corém da sua cidade. Se for daqui do Rio, no Corém do Rio de Janeiro, tá? Se for de outra cidade do Brasil, é o Corém do seu município. Então, você só vai mandar um e-mail para a sua, né, para o Corém que regulariza aí a sua atuação e você vai mandar as informações necessárias. Eles vão pedir alguns documentos importantes para fazer a comprovação, tá? Apenas isso. E aí, Nath? Já tô super íntima. Nath, você quer falar mais alguma coisa? Não, por enquanto é isso. Sobre conselho profissional, ela falou, é a carteirinha. Ela quer a carteirinha. É a carteirinha. Só chega lá pedindo a sua carteirinha de habilitação. Você chega lá, você vai levar o seu diploma, vai marcar, porque agora tá tudo marcado, né? Você vai agendar o seu atendimento fazendo a solicitação da sua carteirinha, tá? De especialista. E essa é de especialista para qualquer área, tá, pessoal? Isso. Não é só para estética, não. Isso. Por exemplo, eu tenho uma carteirinha de cardiologista, eu tenho uma carteirinha de esteta e a minha carteirinha é padrão, a primeirona lá que eu conquistei assim que saiu da faculdade. Então, você vai podendo aí ter várias formas, né, de atuar na sua área como profissional. Exato. Respondido? Respondido. E só para finalizar, que eu lembrei que botei na anotação, tem que ter muito cuidado, porque se você atua sem ter a pós-graduação, você está exercendo irregularmente a tua profissão e você pode responder criminalmente por isso. Então você tem que ter muito cuidado, porque quando a vigilância... Porque como que acontecem esses processos? O Conselho Federal de Medicina, ele tem um setor só de denúncias. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, não é o paciente que denuncia, não, gente, é o colega mesmo. O colega vai lá,
denuncia, o Conselho Federal de Medicina entra com uma ação judicial, eles entram como exercício ilegal da profissão, e aí dentro desse processo eles intimam a vigilância sanitária para a vigilância sanitária fazer uma inspeção naquele local. E aí, quando a vigilância sanitária ela encontra as microcânulas, encontra os preenchedores, além de fazer toda aquela busca de vigilância sanitária, quando eles encontram esses materiais, eles anexam no processo. Aí é um processo já é um processo delicado quando o profissional é habilitado. Sem ele estar habilitado é pior ainda. E pior do que você responder criminalmente é você responder no tribunal da internet. O tribunal da internet, você vai parar numa página sensacionalista, você vai parar num noticiário sensacionalista, é muito pior. E eu digo isso, assim, porque eu vejo todos os dias isso acontecendo. Então, toma muito cuidado com o que as pessoas falam por aí. Não, dá para fazer desse jeito, vamos dar um jeitinho. Não é assim. Tem que ter a conclusão da pós-graduação, tá? Isso é ótimo você falar, porque é uma das perguntas que também chegou aqui. Não estava no nosso script, mas você me alertou. As pessoas perguntam muito assim: mas eu posso pegar uma salinha no fundo do salão da minha vizinha, do salão da minha amiga, e botar uma maca lá e começar a atuar? Quem começa errado, termina errado. É a única frase que eu falo hoje. Contrate um advogado ou uma advogada, contrate uma contadora. A enfermagem precisa aprender que nós temos limitações de saberes e tá tudo bem, porque a gente atua como enfermeira. Eu não sou obrigada a saber tudo da área contábil, eu não sou obrigada a saber tudo da área de direito. É por isso que esses profissionais existem na nossa vida, para nos ajudar. E aí é uma troca. Elas nos auxiliam para a gente atuar de uma forma segura e tranquila, ok? Tem uma perguntinha chegando aqui, antes de eu passar a bola para você, tá? Regina Terra, beijo, minha linda, maravilhosa. Ela tá mandando um comentário aqui pra gente, ó. É muito importante todos os enfermeiros registrarem suas pós para que o conselho tenha dimensão do quantitativo de profissionais especialistas e, com isso, brigar pelos nossos direitos. Perfeita colocação. É isso aí, a gente não tem isso em número ainda, né? Tá aumentando, a gente sabe que tá crescendo, a demanda tá surgindo, mas a gente ainda não tem isso quantificável. Quer falar alguma coisa, Nath, em relação a isso? Por isso, por mim é isso. Por mim é isso. Maravilha. Então vamos lá. E aí chegou no ponto crucial. Mais uma vez é o que o povo fica puxando todos os cabelos do corpo. Afinal, o que mudou da resolução nova, a 626 de 2020, comparado à antiga, aquela relação com a antiga resolução que foi a que a gente recebeu o processo judicial e a gente não podia atuar. Qual foi a principal nuance que você pode trazer aí pra gente? Porque é a pergunta que o povo mais levanta, né? É mesmo. Então, bora lá. A resolução 529 de 2016, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não foi anulada. O que foi suspenso provisoriamente foi o seu anexo. A resolução em si, ela fala sobre a pós-graduação, fala sobre os requisitos para você ser enfermeiro esteta. Ela cria e habilita o enfermeiro esteta, então ela continua em vigor. O anexo dessa resolução, que é falando sobre os procedimentos em si, é que está suspenso momentaneamente, esperando o processo. No curso do processo, o juiz, tem promotor, tem o COFEM. Durante o processo, o juiz entendeu que alguns procedimentos precisariam ser suspensos momentaneamente para poder analisar se é de fato ato médico ou se não é ato médico. Esses procedimentos, eles estão descritos lá no processo. E aí, com isso, ele obrigou o COFEM a criar uma nova resolução. Ele mandou o COFEM criar uma nova resolução, que é a 626, que ela tem um rol exemplificativo de procedimentos. Então, ela tem lá falando carboxiterapia e alguns outros procedimentos. E aí, ela tem o inciso que fala os demais procedimentos que não são atos médicos. Então, você precisa... É por aí que começa, entendeu? O que mudou da resolução 626 para 529 é que a resolução 626 ela vem excluindo os procedimentos que o juiz, que foram indicados no processo como um possível procedimento privativo de médico, que aí a gente está aguardando a perícia, que
o que tá dando rebuliço aí que teve recentemente na internet. Exato. E aí que vem. Quando eles falam lá no artigo 2º da 626, eu sempre coloco esse lembrete aqui para mim. O ato médico, a lei do ato médico, atividades da enfermagem não relacionadas ao ato médico. Pessoal, quando a gente vai ler lá no que é o ato médico, eles falam que é a introdução em cavidade interna de órgão, né? Então, a gente atinge alguma cavidade interna de órgãos executando práticas na estética avançada? Não. Por mais que a gente entenda que a pele seja um órgão, né? Mas a gente não está falando de órgãos totalmente invasivos. Então, a gente está falando de procedimentos minimamente invasivos, Isso. o que abre aí alguns precedentes. E aí, Natália, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação em específico, quando a gente fala exatamente sobre essa condição do ato médico e as intervenções, porque o que mais bomba para o povo é a condição da harmonização facial, né? E Isso. aí é o que o povo surta. É o que o povo surta. E por incrível que pareça, a harmonização facial é o mais simples que a gente tem. Então, ele olha como é loucura. Eles suspenderam um peeling, mas eles, em momento nenhum, eles suspenderam a harmonização facial. E aí é que entram as divergências, né? Que são as divergências que pegam fogo aí nos debates dos advogados que são a favor, dos advogados que são contra. Por quê? O meu entendimento, assim, eu nem vou falar o entendimento de quem é contra, porque não tem por que colocar caraminhola na cabeça da pessoa. Se a pessoa quiser mesmo, ela procura o advogado da confiança dela para poder mostrar os dois lados. Mas a minha opinião é a seguinte: o COFEN, ele tem legitimidade para poder indicar os procedimentos e as atividades que o enfermeiro pode fazer. Enfermagem estética também é cuidado. E o enfermeiro, para atuar com a estética, antes dele ser amparado pela resolução, qualquer resolução que seja, ele é amparado pela lei federal que rege ele. Então, ele tem esses procedimentos que o juiz indicou que momentaneamente vão ficar suspensos. E aí, o que o COFEN fez? Ele elencou alguns procedimentos e colocou lá mais uma brecha para você poder atuar com os demais procedimentos que não são privativos de médicos. E esses procedimentos que são privativos de médicos são os procedimentos que invadem orifícios internos do corpo, que é o principal, né? Então, botox, harmonização facial, não atinge orifícios internos. Então, é por isso que, no meu entendimento, o enfermeiro está muito mais que habilitado para poder trabalhar, porque a gente tem um princípio constitucional, que é o princípio da legalidade, e o princípio da legalidade diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A partir do momento que não há nenhuma legislação, nenhum entendimento contra o uso da toxina botulínica ou qualquer outro procedimento, ninguém pode impedir o enfermeiro de atuar. Então, é por isso que o COFEN coloca lá na resolução 626 de 2020 os demais procedimentos que não são privativos de médicos, porque ele não tem como elencar todos ali naquele momento do processo. Ele só elencou os que de fato o juiz liberou, que ele entendeu que já não eram privativos de médico. Maravilha. E isso também, na minha opinião e na minha interpretação, depois de muitas conversas e debates, né, Natália? Isso também coloca a gente numa posição privilegiada, porque o que surgir lá na frente de novidade, a gente não vai precisar ficar criando resolução toda hora para dizer isso aqui pode, esse não pode, esse pode. Então a gente tem aí uma amplitude de categorização de procedimentos pelo futuro próximo, porque a gente sabe que a estética, assim como a área da saúde, está sempre em expansão e em inovação. Então pensem, pessoal, quando as pessoas falam, eu abri a live falando sobre isso, e eu gosto de polemizar de verdade. Existe um grupo de pessoas hoje, no Brasil principalmente, que quer deixar a enfermagem submissa ao lado do leito, atendendo a população. Isso não é um problema. Isso não é um problema porque parte da minha carreira e do que eu sou hoje foi construída à beira do leito, dentro de uma terapia intensiva. O que eu penso aqui é que quando a gente começa a fazer falas de limitação e cerceamento de direitos. Então, muito cuidado quando as pessoas dizem assim, mas não pode.
Eu estava participando de um curso com as meninas do Nurse Injectors nesse final de semana e elas me trouxeram uma fala que eu sempre faço, mas elas trouxeram de uma forma mais bacana. A enfermagem nasceu com a seringa na mão. Quando Uhum. você está dentro de uma pós-graduação multiprofissional, e aqui sem o menor problema com as outras categorias, eu acho que todo mundo tem a sua expertise, sua habilidade dentro do seu momento, da sua área de atuação, a gente precisa entender que a gente nasce com a seringa na mão. Como técnicos de enfermagem, é a gente que funciona ver, é a gente que faz a imunização da população inteira. Então, a habilidade da seringa é nossa. Entende? Então, por favor, assumam esse poder, entendam o conhecimento que vocês tenham e busque ajuda profissional de advogados que vocês consideram importantes, caso aconteça algum problema. Mas antes de qualquer coisa, está pensando em começar a atuar, em abrir o seu próprio negócio? Comece direito buscando ajuda dos especialistas. E nesse caso, de um bom advogado, de uma boa advogada e de contadores para chancelar aí a sua nova empresa. Tá? Exatamente. E aí, Nath, quer colocar mais alguma coisa em relação a esse ponto super importante? Esse ponto é super polêmico, né? Uma das coisas que são muito engraçadas que eu vejo nos processos é o argumento dizendo que, mas você pode saber fazer, mas não vai saber tratar se o paciente tiver uma parada cardíaca ali na hora. Gente, mesmo dentro de um consultório, uma clínica, né, de medicina, um consultório de um dermatologista, por exemplo, ele também não vai saber tratar aquilo. Ele vai caminhar para emergência. O enfermeiro, ele sabe tratar dentro do que está na sua especialidade. A partir do momento que nenhuma clínica dermatológica ou nenhum consultório de enfermagem de nenhuma área tem as condições de você tratar alguém que está tendo algum tipo de parada ou alguma coisa grave, você vai encaminhar para emergência para o especialista do problema que ele teve. Maravilha. Então, Perfeita essa assim, fala. Vou pegar esse gancho, porque eu estava falando exatamente sobre isso numa live passada. Quando você está num dentista que você vai fazer um super tratamento lá, que é super invasivo, tem carrinho de parada lá pois é. dentro? Tem carrinho de parada no consultório de uma nutricionista? Tem carrinho de parada no consultório de um ginecologista? Não tem, gente. Então, quando a gente começa a pensar no nível máximo de uma intercorrência, sim, a gente precisa saber intervir rápido para a gente salvar a vida dessa pessoa e direcioná-la para o atendimento de sua maior especificidade, né? Porém, vamos ser claros, né? Nenhum consultório, pelo menos eu desconheço, isso foi um levantamento que eu fiz, inclusive, na minha dissertação de mestrado, a gente não tem esse tipo de protocolo de atendimento imediato à parada dentro de consultórios em ambiente extra-hospitalar, né? Brilhante essa colocação, doutora Natália. É um dos argumentos que a gente vê aí que caem por terra quando a gente... que é reproduzido, né? Como se fosse um eco. Ouve em um lugar e aí os outros vão lá reproduzindo, mas não param para fazer o raciocínio crítico. Não param para falar assim, poxa, mas eu também não tenho essa habilidade, eu não tenho essa especialização, não tenho esse equipamento na hora. Enfim, são as coisas, são as crenças limitantes que a mídia coloca, que os outros conselhos colocam, que páginas sensacionalistas colocam. Por isso que é muito importante que vocês prestem muita atenção no procedimento que vocês estão fazendo, na forma como vocês estão atuando, porque você não está atuando só por você, você está atuando por uma classe inteira, que não é nem só a classe da enfermagem, é a classe de todos os estetas. Eu digo, se um esteta hoje está sofrendo retaliação, dê a mão para ele, porque amanhã a retaliação pode estar no seu lado, entendeu? Então, a classe dos estetas, elas têm que ser muito unidas, porque é uma retaliação muito impressionante, né? Se você vê as reportagens que saem, elas não falam diretamente, não faça procedimento com dentista, com enfermeiro, não. Não médico em contrato, falso médico. Ah, É a pior coisa que tem. E isso cria na cabeça da população, porque eles não querem fazer com que o profissional não atue. Eles querem que a população não procure esses profissionais para fazerem os procedimentos, o que é completamente equivocado. Isso é uma manipulação muito clara dos meios midiáticos. E eu digo,
vem de um conselho muito forte politicamente, né? Muito influente politicamente. Então, é uma Sim. coisa que não vai acabar. Então, você tem que atuar da melhor maneira possível para você não prejudicar uma classe inteira. Porque todo noticiário que sai de um falso médico, a classe dos estetas ela é prejudicada. Os estetas como um todo, todas as classes de estetas. Brilhante essa fala. A Regina coloca aqui, ó, a enfermagem deve ser mais unida. Sim, e essa união começa conosco, tá? Já colocando aqui, pegando esse gancho, sou eu, é você que faz a diferença na enfermagem, não é quando a gente fica esperando alguém vir salvar a pátria, não, tá? Eu sei que a Regina é maravilhosa, ela tá aqui contribuindo brilhantemente, e ela disse que vai postar depois uma foto no Instagram dela, e aí já adianta aqui para todo mundo seguir, todo mundo, já que a gente tá falando de união, vamos todo mundo se unir e seguir aqui umas às outras. Ela vai postar no Instagram dela a maleta de emergência que ela tem na clínica dela. Top, amiga. Adorei isso. Arrasou. Posta mesmo que eu vou até dar uma copiada aí para botar para a galera perceber que é importante, sim. Tem medicações ali que fazem a diferença, que a gente consegue intervir rápido, né? E a gente faz essa intervenção dentro das unidades hospitalares, dentro das clínicas da família. A gente precisa mesmo ter essa visão de que a gente está no nosso consultório, mas a intervenção direta para o paciente e os cuidados que a gente vai tomar em relação a ele são os mesmos de qualquer unidade de saúde, né? Isso aí. E aí, a gente já estava falando disso, e essa coisa da polêmica, da resolução, acabou levando a nossa condição aí do que pode e o que não pode, mas acho que agora eu vou fazer essa pergunta de uma forma mais diretiva, porque o povo precisa ter as claras, né, doutora Natália? Precisa ser bem as claras. Então, nós, enfermeiros estetas, podemos atuar com quais procedimentos? Porque o povo fica assim, mas a gente não pode pile, mas agora fulano pode fazer preenchimento, mas a gente não pode fazer carboxy. Ai, mas fulano tá podendo fazer botox. E fica esse murmúrio absoluto nos grupos, que a gente não consegue nem dar conta. E o povo aí fica nessa dúvida cruel. Então, você poderia aí colocar isso pra gente? O que Então, pode e o que não pode? é mais fácil a gente falar o que não pode, porque o que pode é aquilo, é o que está na resolução 626 e o que não está na resolução e o que não está na lei do ato médico, né? Então, o que não pode, vamos lá, o que não pode é muito complicado de falar. Eu digo que o que eu não recomendo é bom a gente evitar os procedimentos que o juiz, que o judiciário suspendeu para serem realizados. Então, o que a gente tem que evitar? Micropuntura, laser terapia para fins estéticos, depilação a laser, criolipólise, escleroterapia, mesoterapia, peeling em prescrição de nutracêuticos. Mas prescrição de nutracêuticos, que isso aí é exatamente o que está escrito Na na resolução. decisão, na Ah, sim. decisão do juiz. Então, sobre prescrição de nutracêuticos, eu já tenho muitas controvérsias. Por quê? Para mim, não existe possibilidade, ainda que esteja suspenso, isso aí é uma ilegalidade absurda, porque a prescrição de nutracêuticos, ela faz parte do cuidado da enfermagem. Faz parte, isso é infringir uma lei federal, que é a lei que regulamenta a existência dos profissionais da enfermagem, porque não tem como você fazer um botox numa pele, você não poder prescrever um cosmético ou você não poder prescrever um nutracêutico. Então, é muito delicado, né? Quando as minhas clientes elas me indagam, hoje mesmo estava conversando com uma, é muito complicado. Eu sempre deixo um parecer técnico para se tiver alguma fiscalização da vigilância, qualquer coisa do tipo. Mas é um absurdo, né? Então eu sempre digo, essa parte da prescrição dos nutracêuticos, eu sempre tenho as minhas ressalvas, porque eu acho que ela foi mal escrita na hora do juiz dar a decisão dele. Então, em resumo, eu não deixo de recomendar a prática. Né? Na minha opinião, mesmo que esteja dizendo que na decisão dizendo que não pode, né, entre aspas, eu fundamento que pode.
E aí vai muito da profissional. Gente, não saiam fazendo assim só porque vocês viram numa live. Porque são os prós e os contras, né? Você tem que colocar na balança ali se vale a pena ou não. Porque todas as classes aí sofrem esses processos criminais que eu tô falando. Amanhã você pode sofrer um processo criminal também. Então, você tem que ter ali o cuidado. O PEN pode? A princípio, pode. Então, vamos deixar bem as claras aqui, pessoal. Existem algumas nomenclaturas, É. tá? Que colocam a gente numa sinuca de bico. Mas quando a gente fala lá que mesoterapia não pode, intradermoterapia não pode, tá escrito lá no negócio lá. Mas eu não faço intradermoterapia. Eu faço permeação de ativos através de drug delivery, entende? Eu faço nutrientes para essa pele se tornar mais viçosa e saudável através da minha sistematização do cuidado, porque eu percebi que essa pele está desvitalizada. Vocês entendem quando a gente fala de sistematizar a assistência? É tudo como que a gente coloca. Eu não faço escleroterapia. Eu faço um procedimento estético injetável de microvasos, onde eu dou ali um subsídio de uma melhora daquele aspecto, tratando a vascularização daquele membro. Então, é tudo isso descrito numa evolução, descrito no seu ambiente de trabalho. Intradermo pressurizada pode? Tecnicamente, não tem nada falando sobre isso, é o que a doutora Natália está colocando. Abre-se brechas de defesa caso aconteça alguma coisa. Você tem conhecimento técnico para isso? Você entende aonde você está entrando? Ou você só quer fazer porque você quer fazer, porque quer bater o pé igual uma criança birrenta? Então, percebam, pessoal, que nós estamos rompendo barreiras no universo brasileiro, desconstruindo essa visão do médico e do não médico, e para a enfermagem isso é um rompimento de barreiras maior ainda, numa profissão exclusivamente prejudicada em vários quesitos culturais e majoritariamente feminina. A gente está rompendo a barreira não só com a medicina, a gente rompe barreira com a fisioterapia, com os biomédicos, com os farmacêuticos, que até então eles olhavam para a gente como pessoas que trocavam fralda dentro do hospital. Uhum. Então, muito cuidado quando vocês olham achando que é o outro que tem que nos defender. Não. Sim. Escreva de forma coerente o que você está fazendo e perceba que a sistematização da assistência de enfermagem e o cuidado que eu vou ter com a autoimagem daquela pessoa que eu estou cuidando vai te possibilitar abrir brechas na sua defesa de fazer ou não determinado tratamento estético. Concorda, doutora Natália? Quer colocar alguma coisa? Plenamente. Lembrando, gente, que esses procedimentos que estão suspensos são apenas para estética. Que a Adriana que está aqui, a Adriana é minha cliente. Ela está perguntando da intradermo pressurizada. E isso aí que a gente está falando, gente, de proibição é só para estética, tá? Porque muita gente vê laser terapia e acha que laser terapia para a parte de dermato, feridas também está proibida. Não, gente. É para fins estéticos. E não para os fins dermatológicos, tratamentos, enfim. Pronto. E aí, se você está com uma cliente que tem um tratamento de acne para fazer, isso é um tratamento dermatológico ou estético? Depende de como você escreve. Aí, perfeito. Vamos lá, lindeza. Eu tô amando esse momento. Você tem uma energia tão tranquila que você tá me deixando tranquila. Normalmente eu fico no 220 aqui nessa live me sacudindo na cadeira. Você equilibrou os meus chakras hoje. Isso é bom. Isso é bom. Adorei. São poucas as pessoas que equilibram e alinham os meus chakras. Chegamos no momento que eu queria mais ouvir de você, porque eu penso que a gente precisa contribuir sempre com o próximo. É uma visão que eu tenho para minha vida e é um dos motivos de eu estar aqui, inclusive. Gostaria que você desse uma dica para a galera que está acompanhando a gente. E se você autorizar, já adianta aqui também. Essa live vai ficar salva aqui e repostada no YouTube para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Virgínia, para mim, pode. Pode, mulher, vai lá falar comigo. Deve. Por favor, quem não tem advogada ainda, Nath, recomendo Bruno, tem, poxa, gente, ai, são perfeitos, maravilhosos. Dá uma dica pra gente se proteger de possíveis denúncias. Aqui no Instagram, posts, o que vier no seu coração que você acha que a enfermagem precisa ficar mais atenta, mais alerta? O que você dá de dica pra gente se proteger? Então,
As denúncias, como eu falei, elas geralmente vêm da própria classe, né? Mas para vocês não caírem numa condenação, num processo, num caos, assim, para evitar problemas, digamos assim, na internet, vamos lá, no Instagram, você publica teu conteúdo, você faz ali teu marketing para captar pacientes. A primeira coisa que você tem que fazer, não prometer resultados que você não pode alcançar. Vi que, pô, cara, eu tô com uma cliente de emagrecimento que ela teve um emagrecimento surreal, é um antes e depois absurdo. Pense 1000 vezes antes de postar. Quando você postar, gente, não esqueça de atribuir, colocar se o paciente ele tá fazendo dieta, contar ali, não de forma que você possa identificar o paciente, mas de uma forma que você consiga deixar bem claro que tiveram outros estímulos, né? Às vezes o paciente fez uma dieta, então ele teve acompanhamento com o nutricionista, com o endocrinologista. Às vezes ele estava com um problema hormonal que ele também resolveu. E o tratamento estético potencializou. Então tem que ter muito cuidado na hora como você faz a sua propaganda. Todo resultado que você posta na internet, você tem que conseguir alcançar. Então, tem que ter muito cuidado com o que você posta, porque se você só posta emagrecimentos absurdos e você deixa ali o teu marketing como uma coisa milagrosa, venha perder a gordura pro carnaval. A pessoa vai chegar no carnaval com a gordura e vai falar assim, ué, não perdi, e aí? Aí começa o problema. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, antiético, né? Porque tem a resolução da publicidade, você não pode se autopromover, você não pode promover o sensacionalismo, não pode promover o pânico. Então, até mesmo com os seus pensamentos pessoais, políticos, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, vacina. Aquela época que teve cloroquina, ivermectina, o pessoal antivacina. Tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque você não pode ir contra a ciência. Você pode pensar. Pensar aí a tua cabeça, você que lute aí com tuas paranoias. Mas com a internet, na hora de postar, não pode. Porque você é um profissional da saúde, tua resolução te proíbe de fazer esse tipo de propagar esse tipo de conteúdo sem base científica. Então, na hora de você postar a foto com o paciente, também é muito bom você tomar cuidado se você realmente pegou as autorizações dele, para que você possa divulgar a imagem, qual tipo de autorização de uso de imagem que você pegou, tomar cuidado com a legenda. Quando você estiver fazendo seus stories, né? Vou contar aqui meu caso clínico que eu tive hoje. Cuidado para você não identificar o paciente, porque às vezes você acabou de ter uma consulta com ele, você já vai lá contar que eu atendi um paciente depressivo, que era muito acima do peso, e aí você vai ativando, às vezes o paciente está muito acima do peso, ele não quer saber, ele não quer ouvir, isso desperta uma coisa negativa nele. Então tem que ter muito cuidado para você não identificar o paciente. E uma coisa também que eu venho falando ultimamente, que eu tenho visto as pessoas, elas criam um kikiki nas coisas, que um dia você vê uma pessoa postando, no outro dia todo mundo tá postando igual. Gente, foto de famoso, BBB, pelo amor de Deus. Não existe. Olha para mim, isso é loucura. Imagina, o pessoal tá fazendo análise facial. Deram esse nome. Vamos analisar o rosto dos famosos. Aí você pega a atriz, teve uma que foi, não lembro qual foi o nome da atriz, que ela tinha, foi a mulher do Emily em Paris, que ela tinha muita expressão, linha de expressão aqui em cima. E eu nem lembro onde que eu vi isso, mas eu vi alguém postando. E aí postou todas as rugas dela, falando, gente, vocês precisam fazer botox de vocês. E falando, sabe, às vezes, gente, aquela pessoa é um ser humano. Aquela pessoa, ela tem autoestima. Então, às vezes, você vai destacar uma marca de envelhecimento de alguém. Imagina, de alguma atriz brasileira, uma influencer. Teve um influenciador digital, o Álvaro, que fizeram uma proposta de publicidade, que fizeram uma montagem no nariz dele. E ele fez um stories de montagem e falou, gente, eu não tinha problema com o meu nariz. Eu amava o meu nariz. Agora eu não consigo me olhar mais no espelho. Isso é uma loucura, porque além disso, olha só, você tá... Um influenciador digital cobra 10, 20, 30, 50, 100 mil para fazer uma publicidade. Você pega a foto daquela pessoa sem autorização,
Você posta, você humilha ela, ressaltando tudo de feio que tem no rosto dela, e fala, venha se tratar aqui na minha clínica. Gente, Sem palavras. E e aí eu realmente. postei, eu sempre falo, gente, não adianta. Se você não gostar, se você achar que eu tô maluca, continua fazendo, mas é minha opinião. Isso é totalmente antiético, porque é direito de imagem. Gente, direito de imagem é uma coisa muito séria. Direito de imagem é um direito da personalidade, é um direito constitucional, cláusula pétrea. Então, assim, ele é um direito, assim como você tem direito à vida, você tem o direito da tua imagem. Então, isso eu falo brincando, mas é muito sério isso. A gente tem que pensar nas consequências dos nossos atos e como que essa propaganda vai impactar na vida das outras pessoas. Então, para Instagram, o que eu tenho de dica é mais ou menos isso. No teu consultório, na tua clínica, tem que ter documentação, termo de consentimento, tudo que tem de contraindicação, efeitos adversos, você tem, tudo que você faz, você tem que provar. Entendeu? A Regina adora minha testa, mas essas duas veio no meu direct perguntando. Ai, como é que é? Perguntando se eu não tenho vergonha de postar foto com o tamanho da minha testa aí. Gente, Que coisa horrível! ó, daqui a pouco vai surgir, ó, igual vai começar a borbulhar esses caras. É Ai, loucura. meu Deus! Mas olha, tem uma galera. Olha só, eu acho que quando a gente tem hater, o povo fala muito isso, né? Que você tá impactando de alguma forma. Gente, chegou uma criatura também no meu Instagram que ela tinha reparado que eu tinha feito 2 lives na sequência com a mesma blusa. Eu fiquei Ah, assim, mentira. gente, eu nem tinha me ligado nesse Mentira. troço. Porra, tu faz um monte de coisa o dia inteiro. Foi a roupa que eu tava naquele dia. Enfim, o povo gosta de prestar atenção em coisas Fala, desnecessárias, né? amiga, eu tenho uma nova tecnologia que você vai amar. Ela chama máquina de lavar. Lá na minha área de serviço. Tu acredita? Se botar a blusa lá, A Regina tá botando aqui, ó, uma sugestão de live para você, e eu acho que vale a pena só para resgatar aqui, que eu também fiquei muito interessada. Ó, Nath, faz uma live sobre fitoterapia e prescrições de fitoterápicos pelos enfermeiros. Essa semana ela diz que fez algumas buscas e tá meio confuso as orientações. Aí uma dica para você de conteúdo interessante. pode deixar. Pode deixar, vou fazer. E o povo tá aqui, ó, sua testa é linda. Então, tá aí, ó. Eu prefiro ficar com os elogios, gente. Essa coisa da É galera minha que mãe, fala né? mal. Falando que minha testa é linda. Tinha que ser. Se ela não falasse que minha testa é linda. Ah, tá. Acho que ela tá falando da testa da Regina. É. A mãe é mãe, né? Pô, se minha mãe é o Mãe é conflito. minha Se maior falar que a fã. testa não tá bonita, então acabou minha vida. Pelo menos minha mãe tem que me apoiar. É mãe, cara. Minha mãe é a primeira a entrar em todas as minhas lives aqui. É uma coisa maravilhosa. Ó, invejosas, muito bom. Maravilha, gente. Adoro esse clima de que a gente vai construindo esses laços importantes, né? Já que você está Exatamente. dando dicas, Nath, eu acho extremamente importante esse momento, né? As dicas que você deu sobre o Instagram eu acho muito, muito, muito relevante. A gente não sabe o que fazer na internet. Está todo mundo começando num boom desenfreado de publicidade. E mais uma vez a gente não pede ajuda. Eu me coloco aqui nesse porque é um desafio para todo mundo, né? Fazer a sua propaganda, divulgar o seu trabalho, o seu serviço de uma forma coerente e respeitosa, mas que a gente consiga ali atingir o nosso faturamento. Então, mais uma vez, aviso para os colegas aqui, procurem por profissionais interessantes, vejam alguns cursos para você fazer aí postagens legais que não desrespeite ninguém, tá? E que você consiga se Exato. proteger, só para levantar aí as informações importantes que a Nath trouxe para gente. E aí, eu vou pedir mais uma dica, que eu adoro dica, sabe? Adoro dica. Bora. Faz uma dica pra gente construir assim bons documentos. Eu sei que é Uhum. imprescindível a gente ter esses documentos na mão, é imprescindível a gente ter orientação adequada de um bom advogado, de uma boa advogada, mas teria alguma coisa que você bota assim de alerta principal para quem está começando, não tem grana, não sabe como fazer, ainda não construiu uma parceria, assim, para quem está realmente no início da jornada. Eu sempre dou várias dicas para esses profissionais, porque eu digo, só a pessoa sabe onde o calo dela aperta e as prioridades que ela tem. E não é todo mundo que consegue começar do modo perfeito que a gente idealiza, né?
Então, a gente tem que começar com o que tem. E eu digo, se você hoje não consegue ter um advogado ou os outros profissionais que você precisa ter aí ao seu redor, estude muito. Estude muito. Tem lá no meu Instagram tem muito conteúdo gratuito, assim. Eu solto conteúdo e eu não importo, eu vou tacando. Então, assim, de documento, o que você tem que ter? Claro que você pode pegar um contrato do Google e usar esse contrato do Google. Vai te respaldar? Não vai te respaldar. Mas você pode ir ali tentando criar alguma, adaptar a tua realidade. Coisas muito importantes que tem que ter no contrato, e que tem que ter em qualquer contrato, é você deixar bem claro sobre os valores, as formas de pagamento e principalmente procedimentos com pacote. E principalmente procedimentos que as sessões que tem dentro desse pacote, elas não podem ser muito espaçadas. Então, se você está fazendo um tratamento, por exemplo, para gordura localizada, e você vê que o paciente está faltando muito, e você vê que ele não vai alcançar aquele resultado, você não pode continuar com aquele paciente. Então, você precisa demiti-lo. Ou você troca por um outro procedimento, se essa for a tua política interna, ou você faz o reembolso para ele, mas você deixar com que o paciente chegue até o final com um resultado nulo, você vai perder o paciente de qualquer jeito. Então, às vezes, é melhor você ser honesto com o paciente, conversar com ele, falar, olha, infelizmente, devido à sua quantidade de ausências, e essas ausências têm que estar previstas no contrato, quantas ausências são, qual o limite da tolerância, qual é a forma de reembolso, o prazo para reembolso, porque senão você vai ter que reembolsar no dia seguinte, por exemplo, supondo. Eu sempre coloco que o prazo para reembolso de qualquer coisa são 30 dias úteis, que aí dá tempo de entrar no fluxo de caixa lá do profissional, sim, dele falar assim, não, mês que vem eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que repor esse dinheiro aqui do paciente que desistiu, enfim. Então, contratos de pacotes, eles são muito, muito delicados, porque você precisa prever todas as hipóteses que o contrato ele tem que ser, ele possa ser cancelado. Multa, você pode aplicar multa? Pode. Eu gosto de colocar 20%, que aí não fica uma multa abusiva, também não fica uma multa baixa. 20% aí pelos encargos administrativos. De termo de consentimento. Gente, o termo de consentimento ele tem um padrão para ser feito, né? Você tem que primeiro falar de uma linguagem facilitada, nada de copiar coisa de livro, de artigo científico, que eu fico doida. Às vezes eu olho o termo de consentimento, eu falo, gente, se eu não tô entendendo, eu trabalho com isso, vejo o termo todo dia, imagina o paciente. Como é que ele vai entender? Não vai. Então tem que colocar o para que serve aquela técnica, para quem é indicada a técnica, tem que deixar bem claro sobre expectativa de resultado, porque a expectativa é uma merda. É uma merda quando a pessoa já vai lá, posta um monte de promoção. Aí depois depois de postar um monte de promoção, ela posta um monte de antes e depois, começa a postar foto de famoso. Aí a pessoa cria uma expectativa de que ela vai ficar magérrima, de que ela vai ficar a cara da Cleo Pires, gente. Eu tive um caso de uma profissional que o paciente ficou indignado porque ele não ficou a cara da Cleo Pires. Falei, quem mandou você fazer o procedimento nele? Dava para saber, né, na paciente. Dava para saber. Você tem que conhecer o teu paciente. Você precisa de uma boa anamnese. Né? Você precisa de uma boa anamnese para conhecer, além da estética, a cabeça do paciente. Eu estou para fazer uma live com uma psicóloga para poder falar sobre esses distúrbios, como identificar. Mas no termo você tem que dizer para quem que é o procedimento, para quem não é o procedimento, quais são as contraindicações, os efeitos adversos e os cuidados necessários para que aquele procedimento ele seja bem sucedido. Então, se o procedimento é reversível ou não. Às vezes no procedimento de Botox, né, pessoal que faz muito Botox e preenchimento, tem que ter sobre a consulta de retorno. Qual é o prazo para a consulta de retorno? Porque às vezes você coloca a consulta de retoque e o paciente acha que ele vai poder retocar de graça, ele vai poder botar ali uma boca nova, todinha para ele. Pensa. É verdade. Então, cada linha dos seus documentos tem que ficar muito bem alinhada nesse sentido. Evitar a expectativa e você tentar pensar no teu atendimento como um todo e em tudo de ruim que pode acontecer. Esse é o papel do advogado, pensar tudo de ruim. Não, isso aqui é ruim. Então a gente tem que botar lá no contrato.
E aí trazendo o objetivo principal do trabalho, né? Que a gente não pensa nisso. A gente só quer fazer a coisa acontecer e garantir ali que aquele resultado chegue. Algumas pessoas, né, pensam no resultado final. Então, a importância do advogado, mais uma vez, da advogada, mais uma vez, trazendo aqui pra gente, tá? Nath, tem alguma informação que você acha mais importante antes da gente encerrar? A gente avançou um pouquinho, mas teve aí aquele delay no início, por isso que eu me permiti. Mas eu acho que foi tudo que a gente tinha programado, foi tudo que, assim, principal, né, da atuação da estética. Acho que a gente conseguiu iluminar aí a cabeça de muita gente. Maravilha. Vou fazer sempre aquele pedido final, para quem está aqui acompanhando o Empoenf e não segue a doutora Natália, vai lá seguir ela no Instagram. Ela dá muita dica, literalmente uma aula de conteúdo do que a gente pode e não pode fazer. Eu consumo verdadeiramente o seu perfil, né? Assim como de outras pessoas que eu acho extremamente importante para construir uma carreira mais sólida. O pessoal está aqui, todo mundo colocando live top, parabéns, eu agradeço infinitamente. E eu vou fechar a live como eu sempre gosto de fechar, que já está virando até jargão aqui do processo, né? Quando eu vou fazer alguma mentoria, eu vou dar alguma consultoria em algum lugar, o povo pede para eu encerrar assim, tá ficando super divertido isso. Eu tô adorando particularmente. Então, obrigada pelos elogios, pessoal. E agradeço a você, Natália, verdadeiramente por ter olhado para a gente, por ter descoberto a enfermagem como a sua área de atuação. A gente precisa, sim, que outros profissionais reconheçam o quanto que a enfermagem ela é importante, porque se a gente vai fazendo o processo de união acontecer, não só entre nós, né? Porque aqui a gente tem um desafio de reconhecer a importância do trabalho do outro. A gente não enxerga, às vezes, a complexidade da carreira de uma outra pessoa. Então, obrigada de verdade por estar contribuindo tanto com o desenvolvimento da nossa carreira. Eu espero que o ano de 2022, já que a gente está nesse início ainda, seja um ano de grandes propostas de sucesso para você, de grandes oportunidades na sua carreira. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que você faz um monte de coisa igual a mim, tudo correndo ao mesmo tempo. Obrigada mesmo por receber aqui o canal. E antes de eu passar a bola para você se despedir, eu vou agradecer para os nossos seguidores que ficaram com a gente até agora, ouvindo a gente até agora. E aí eu vou dizer o que eu sempre falo. Você já é um enfermeiro, uma enfermeira empoderada por ficar com a gente até agora. Você poderia estar assistindo qualquer coisa aqui na internet, no Netflix, na Amazon, no YouTube, rodando o dedinho aqui no Instagram, mas você ficou com a gente até agora. Isso já mostra que você é diferenciada. Muito obrigada por isso. Um beijo no coração de todos. Alavanca a essa carreira, pessoal. Nath, a palavra é toda sua. Eu queria te agradecer, Carol, pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho, receptividade. Você é incrível no que você faz, a sua jornada é admirável, de verdade. Eu te acompanho desde quando eu comecei, que já apareceu lá seus lives para acompanhar. Então, eu te admiro muito, verdadeiramente. Você é mais do que uma enfermeira empoderada. Você é luz na vida das pessoas que estão perdidas. Então, te agradeço muito pela honra de estar aqui participando da sua live, depois de tanto tempo aí da gente tentando organizar nossas agendas. É um prazer estar aqui. E é isso, muito sucesso para você, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, que você continue lutando aí, principalmente pelo pessoal da estética que está precisando muito de pessoas para darem essa luz, essa luz no fim do túnel. Maravilha. Muito obrigada, Nath. Palavras lindas que acalentaram meu coração de verdade, porque só a gente sabe o quanto que é desafiador estar aqui, né? Para tudo, para estar esse momento aqui ajudando os nossos colegas. Obrigada mesmo. Vou pedir 2 favores para a galera. Primeiro de todos, printa uma foto nossa e marca a gente no seu Instagram. Mostra que você ficou com a gente até agora. Vamos fazer aquela foto bem linda para bastante gente ver que a gente estava aqui juntas. Nath, faz uma pose linda. Galera, printa todo mundo. 1, 2, 3 e... já! Maravilha, pessoal! Marca a gente no Instagram. Vamos mostrar para todo mundo que tem aí uma enfermagem diferenciada e uma revolução acontecendo nesse momento. Obrigada, Osmar, agradecendo aí, dando parabéns pra gente. Beijo no coração de todas, avalanche de bênçãos na vida de vocês e até a próxima live. Até a próxima.